né? Então, ao que me parece, agora estamos gravando. Tá? Vamos ver que esse reloginho aqui parou de rodar, vocês me avisam. Bom, nós estamos demorando já algum tempo nesse material. E na semana passada, né, a gente viu aqui, ó, a questão, irmão, a questão ela se chama assim, ó, perseverança dos santos. Essa perseverança quer dizer que quem é salvo persevera na salvação. Ele não sai da salvação. O projeto de Deus inclui o empoderamento para permanecer. Agora, lembrando, irmão, que o nome, porque o calvinismo, nós estamos estudando o calvinismo, que fala de predestinação, e o outro que não fala de predestinação. E às vezes a gente tem um preconceito, eu sou contra um e estou a favor do outro. Eu estou falando que minha posição é escutar o que os dois têm a dizer. Até porque a Igreja de Deus não tem um artigo doutrinário fechado sobre esse assunto, não. Ela tem uma tendência arminiana, que não combina há muito tempo com o calvinismo, mas não está escrito em nossas declarações de fé que a gente é a favor de um e nem contra o outro. Assim, irmão, porque é Calvino quem diz muito claro que o projeto de Deus para a salvação inclui um empoderamento para a pessoa perseverar. Aí eu disse assim, mas essa doutrina incentiva a pessoa a pecar. Uma vez salvo, sempre salvo. Isso é assim, né? Ele diz que uma vez salvo, sempre salvo. Você pode viver do jeito que for, uma vez salvo, sempre salvo. Mas não é isso que diz a doutrina. A doutrina diz exatamente ao contrário. Que a prova de que você é um salvo é que você permanece. Eu fui predestinado, fui escolhido para a salvação, e está vivendo afundado no pecado, prova que você está mentindo. Porque a destinação é para a santificação, para a perseverança do santo, não é do crente, não é do membro da igreja. Aí nós chegamos aqui, desde a semana passada, estão vendo aqui, ó, essa questão da salvação, né? Se uma pessoa que cai em pecado, crente vai cair em pecado e pode, por causa dessa queda no pecado, chegar a perder a salvação. Tem a lição todinha do domingo passado. Vocês têm, entra lá que eu não tenho como rever tudo isso. Mas o que acontece é o seguinte, olha, o que a palavra nos ensina é assim, ó. Existe, irmão, está muito grande esse ponto aqui. Existe, irmão, olha, vou resumindo aqui, existe fé. Opa. Eu vou dizer aqui queda, eu prefiro a palavra queda. Existe queda reversível. Existe a queda irreversível. O que é uma coisa reversível? Bom, é uma coisa que você pode desfazer, você pode reverter aquele quadro, né? Então a gente já viu o exemplo do rei Davi e tantos outros que tiveram a queda, mas reverteram. Arrependeram, a pessoa é só ali, mas ele vai voltar. Agora meu, até aqui, né? Ele volta. É problema do projetor, aqui está gravando, aqui está saindo tudo, mas deve voltar agora, peraí. Acho que esse cabo, deixa eu tirar e colocar de novo. Esse cabo deve estar com problema. Pronto, ele deve voltar. Agora se não parar a gravação, parou, deve voltar agora. Então, vamos continuar aqui. Agora, a própria lição, ela contempla, a lição contempla uma coisa chamada apostasia, que é diferente de cair em pecado. Eu não ia falar sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui, quer ver? Vou ver uma coisa aqui. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos. Eu fiz uma chamada. Está congelado, Não, está congelado. Só não está atendendo. Muito bem. Eu fiz uma chamada
de vídeo. Fiz uma chamada de vídeo aqui ontem para anunciar. São 3 coisas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, irmão, vou passar esse vídeo de novo para lembrar para vocês. São 3 assuntos que nós precisamos ver aqui, né? Ó. Ver se eu passo ele aqui. Eu vou até tirar o som. Vai rodar ou não vai? Foi, ó. Meus irmãos, eu vou tirar o som, mas eu vou adiantar. É porque o irmão Brandão, sabe o irmão? Aquele ali, né, o Brandão. Pode chegar para cá, irmão. Eu não tinha intenção você sabe o horário. De entrar muito nesse assunto. Eu ia passar por cima disso. Nós temos. Mas o irmão Brandão, ele me chamou. Né? E falou: eu gostaria de ver isso aqui. Então, nós temos 3 coisas aqui, ó. Que é diferente de pecado, pecado moral, Davi e outros. O irmão chama apostasia. Está na Bíblia. Vou mostrar para vocês o que significa a palavra apostasia. O outro é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês sabem o que Jesus disse em Mateus 12:31, sabe? Todo pecado que o homem cometer, o que acontece com ele? Tem. Vou passar aqui, vocês não estão querendo falar comigo, não. Vou botar aqui, Mateus 12:31. Sigam comigo, Mateus. Eita, mouse esqueci o meu mouse, Mateus 12. Olha, Mateus 12:31 diz assim, ó. Mateus 12:31, né? Esqueci o meu mouse, esse aqui está uma merda. Ó. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Se não há pecado pelo qual você tem que ir para o inferno. Qualquer pecado tem perdão. Qualquer pecado. Todo. Imagina. Todo pecado tem. Aí o que diz João 9? Se confessarmos os nossos pecados, logicamente, confessou porque arrependeu. E arrepender é porque quer largar. Se arrependeu, se eu enfrentar de novo, arrependeu, se eu enfrentar, então não arrependeu. Se arrependeu, largou, será perdoado. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado, ele é o que eu chamo aqui de pecado irreversível. Esse não tem volta. Aí sim, se um crente blasfemar contra o Espírito Santo, aí não tem retorno. Agora, qualquer outro pecado, não entendemos isso aqui, irmão? Então não há motivo para um crente perder a salvação. Porque tem. Agora o outro aqui, eu estou com um problema aqui, eu paguei esse Avira, já descontou do meu cartão de crédito, esse não puseram, fica aparecendo. O outro aqui, irmão da nossa, é pecado para a morte. Nós temos que saber o que é. 1 João 5:16 diz assim, ó. 1 João, capítulo 5, verso 16, diz assim, ó. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus dará vida aos que não pecam para a morte. Então você não é pecado para a morte. Agora sim, há pecado para a morte. Que tipo de morte está falando aqui? Se essa morte é morte espiritual, diz assim, irmão. Se alguém vira o seu irmão, é crente. Os pecados para a morte é morte espiritual ou o que é? Então, sobre essas 3 situações, o que acontece? Então, eu não iria entrar nisso. Mas o meu irmão, o Brandão, disse, Verado, eu já pesquisei, eu sou muito preocupado com isso. Então, certamente, talvez a igreja toda, eu também quero ouvir, ele tem um material grande de pesquisa, para nos alertar. Irmão, a aula de hoje é o seguinte, preste atenção, não caia na apostasia, não blasfeme contra o Espírito Santo e não pratique pecado para a morte. Esses 3 aqui. Agora, tirando eles, eu volto lá em Mateus. Vou até fechar isso aqui, né? Tem que fechar aqui, nem sei mais. Acho que é
Mateus 12? 12. Mateus 12 diz assim, ó, qualquer um outro, né? Qualquer um outro, 12:31, será perdoado. Então eu pedi para o Brandão falar, e aí depois a gente junta e faz alguma coisa. Por favor, irmão Brandão. Ele preparou aqui, irmãos, um material, tá aqui. Ó, ele tem um material preparado, ele vai falar o que for preciso. Eu vou, na medida que for preciso, ajudar. Eu tenho que estar olhando o reloginho, cadê ele? Parou de funcionar? Foi? Parou, não, está funcionando ali. Então, bom, brother, eu fico ali assistindo. Eu vou falar aqui bem perto, porque o microfone não é muito um sistema amplificado. Deixa eu ver se você vai falar a distância certa. E fala pertinho no microfone. Ele não vai mais esquecer, ele é preso. É você que tem que chegar. Oi, deixa, vai. Pode cuidar, que eu pronto. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Seus galões, mas o que você quiser usar, pode usar. Eu vou assistir dali para me acompanhar se está bom. Então, como o pastor citou, né, na escola dominical passada, a pastora Damares levantou aquela questão em 1 Coríntios 10:12, né, para ficar esperto, para não cair, entendeu? Aquela coisa do tropeço do cristão, né. Isso aí sempre foi um tema de muita preocupação para mim. Né? A gente sempre tem que tomar cuidado para ver se está mesmo no caminho, se não está, aquela coisa toda. E eu gosto muito de estudar a Bíblia, todo mundo sabe disso, né? Tem algumas Bíblias de estudo em casa e tudo mais. Então eu entrei, resolvi entrar nesse tema, não é de hoje que pesquiso sobre esse tema, é um tema realmente que o cristão verdadeiro tira o sono, né? A questão da apostasia. Eu não vou muito na blasfêmia do Espírito Santo e nem no pecado de morte, porque eu acredito que são estágios, né? Quando a gente estuda lá as visões dos pais da igreja, a gente vê que é tudo estágio. Começa na apostasia, vai para a blasfêmia do Espírito Santo e culmina no pecado para a morte, né? Então eu resolvi preparar esse material e aí eu vou compartilhar com os irmãos qualquer coisa que o meu pastor estava aqui para sanar dúvidas. Então, a apostasia, ela vem do grego, né? Significa potência, as palavras bonitas que estão aqui escritas, que significa afastamento, rebelião ou deserção. Né? Apanhando esse bicho. Deixa eu colocar no jeito que fica bom você passar. Aí. Então, a apostasia aparece na Bíblia toda. Em toda a Bíblia, desde o Antigo quanto do Novo Testamento, se fala de apostasia. E esses versículos de Jeremias e Oséias falam exatamente do termo apostasia, do termo rebelião. Jeremias profetiza contra Israel, já era um termo de rebelião, e Oséias também escreve. Vou tirar esse outro microfone aqui para falar. Pode continuar isso? E Oséias escreve também em relação à apostasia na sua profecia. Já no Novo Testamento, Paulo fala muito sobre a apostasia, tanto em 2 Tessalonicenses quanto em 1 Timóteo. Então, e o escritor de Hebreus também fala, né, sobre a apostasia. Só que o que Paulo fala em relação à apostasia em 2 Tessalonicenses é o começo do nosso estudo. E como sempre, Jesus também falou sobre a apostasia, né? Em Mateus 24, 10 ao 12, conhecido como o princípio das dores, Jesus escreve: então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Então Jesus ele fala também sobre a apostasia. Ele fala o que é essa rebelião. Essa rebelião ela vai acontecer no seio da igreja. Ela não é lá de fora. Quem está lá fora, está lá fora. A questão é para os irmãos que estão aqui dentro. A apostasia, ela só acontece com cristãos. E aí, a gente separa através do estudo desses versículos o que é e o que não é apostasia. Então, primeiramente, a apostasia ela não é luta espiritual. A apostasia ela é um processo. Então, ela não é uma luta espiritual que às vezes o irmão está passando. Não, isso é luta espiritual. Você tem que ter discernimento para orar, entendeu? E realmente se sentir movido pelo Espírito Santo a combater essa luta espiritual. A apostasia ela não te dá sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. A apostasia é um processo de rebelião, é um processo de endurecimento do coração. A apostasia ela é uma queda moral isolada. Eu posso apostatar da minha fé e minha esposa não. Ela não é uma coisa que é familiar, é uma coisa individual. A apostasia ela é individual. E ela é uma queda moral. Então você começa a faltar culto, a faltar escola dominical, a ter o coração endurecido, a ter desânimo, entendeu? A apostasia ela não é dúvida passageira. Como eu falei, a apostasia é uma doença, ela vem, fica de você. É um processo. Quando você tem uma dúvida passageira, você ora, você busca aconselhamento pastoral, ela passa. Pronto, passou. A apostasia não, a apostasia ela dura. Você fica com aquela dúvida te martelando, aqueles pensamentos intrusivos, aquela coisa de, eu acho que eu não sirvo para isso, eu acho que eu não sirvo para estar na igreja, não sei o quê. E a apostasia ela não é fraqueza momentânea. Às vezes a gente fraqueja. A apostasia não, a apostasia ela é um processo. Você vai chegar ao ponto de estar igual o faraó. Tá? Você vai estar endurecido, pode ver milagre, pode ver mover, pode ver tudo. Não, isso aí para mim. E daí já começa a levar para o caminho da blasfêmia do Espírito Santo. Entendeu? Mas, voltando à apostasia, a gente tem dois exemplos claríssimos na Bíblia de apostasia e não apostasia. A gente vai começar com o primeiro, que é a não apostasia. Pedro negou, mas não apostatou. Ele se arrependeu e foi restaurado. Então aí estão os versículos que a gente retirou tudo isso. Ele negou Jesus 3 vezes, está lá em Lucas 22. Ele se arrependeu, no mesmo capítulo, lá no final, fala que Pedro saiu e chorou amargurosamente, por causa de Cristo. E depois, lá em João 21, Jesus avisa para todo mundo, avisa meus irmãos e Pedro que eu vou à frente. Ou seja, quando Jesus dá o recado, é para Pedro também se sentir querido, se sentir restaurado e ir para encontrar com Jesus antes da ascensão deles aos céus. O outro caso é o mais emblemático da Bíblia. Judas Iscariotes traiu Jesus, está lá em Mateus 26, entregou deliberadamente às autoridades e sentiu remorso, mas não arrependeu, está lá em Mateus 27. Ele quis voltar, ele quis devolver o dinheiro do sumo sacerdote, dizendo que tinha pecado, que tinha traído o sangue inocente, porém, ele sentiu remorso, ele não sentiu arrependimento. E a palavra-chave para evitar a apostasia é arrependimento. Que, igual o pastor falou, há um caminho muito tênue para todos os pecados, que ele se conclui no arrependimento. Então, estou em pecado, o que eu preciso fazer? Arrepender. Estou apostatando. Primeiro que você nunca vai dizer isso. Você não vai sentir que está apostatando. Uma doença silenciosa, uma doença da fé silenciosa. Entendeu? Só que ela vai dando sinais. Então, como é que a gente entende isso? Que Pedro ele representa a queda de um crente verdadeiro. O pecado sério, negado a Cristo, porém a possibilidade da restauração. Judas, ele teve convivência com Cristo, mas nunca foi convertido. Judas nunca se converteu de verdade. A Bíblia é clara, ele roubava, ele era o tesoureiro de Cristo e roubava o ministério de Cristo. Entendeu? Ele teve remorso por ter dito que traiu os sangue inocentes? Teve. Porém, ele não se arrependeu, porque se ele tivesse arrependido, ele tinha se voltado para Cristo, ele tinha procurado os próprios irmãos dentro do ministério e tinha sido consolado. E no final, o endurecimento do coração dele foi tão grande que ele tirou a própria vida. Por fim,
A gente entende que a distinção bíblica essencial para entender apostasia e pecados é essa. No primeiro caso, a gente tem disciplina, queda, arrependimento e restauração. No segundo caso, que é a apostasia, queda, culpa, afastamento e endurecimento. Então, são processos. Ok? Então, a pessoa sensível, ela é igual Pedro. Ela teme ter ofendido a Deus, ela sente tristeza pelo pecado, ela busca arrependimento e ela possui um coração quebrantado. Então, essa pessoa, por mais que ela peque, ela nunca vai apostatar da fé dela, ela vai perseverar. Quando você aposta, você despreza deliberadamente todos os ensinos de Cristo. Você justifica ou ignora o mover do Espírito Santo. Você justifica ou ignora o que está escrito nas palavras. E você rejeita a graça. Então, por mais que alguém chegue para você e diga, não é assim, você está rejeitando a graça. Você fala, não é comigo, seu medo. E você tem uma consciência cauterizada de qualquer coisa que você fizer, não é digno de você ir para o céu. Então, como entender as causas da apostasia? O que causa apostasia dentro da igreja? A apostasia ela só é para cristãos. Pode repetir isso. Pessoas incrédulas, elas não apostam. Agora o cristão ele aposta. A gente vai ver isso mais para frente. Quais são as causas da apostasia? 1 João 2, 15 e 17, amor ao mundo. 1 Timóteo 6, 3 ao 5, falsos ensinos. João 16, 33, perseguição. Gálatas 6, 3, orgulho espiritual, achar que sabe mais do que o próprio Jesus, a famosa quarta pessoa da Trindade. Né? E o quinto, coração endurecido, está lá em Hebreus 3, 8. Todas essas causas estão na Bíblia. E isso significa o quê? Que é para ser consultado. Por isso que a gente vê tantas pessoas tendo que buscar a Bíblia. Porque você precisa entender que tudo o que passa na vida do cristão está relatado na Bíblia. Não está em outro lugar, está na Bíblia. Está só no Escrito, né, pastor? Tudo é Bíblia. Então, como evitar a apostasia? Permanecer na palavra. Romanos 10, 8 ao 9. Então, permaneçam na palavra, estudem a palavra, devorem a palavra. Vida de oração constante. 1 Coríntios 14, 15. É orar constantemente, é estar indo constantemente, é ter comunhão constante com o Espírito Santo. Como evitar a apostasia? Comunhão com a igreja, Hebreus 10, 25. É você ter um lugar para chamar de seu, é você ter um pastor para chamar de seu, é você ter um momento. É para você ter um momento onde você busca aconselhamento daquilo que você não consegue entender sozinho. Então, uma comunhão com a igreja é fundamental para você evitar ser apóstata. Vigilância espiritual, Gálatas 6:1. Então, quando você tem vigilância espiritual, a todo momento você vai consultar o Espírito Santo. A todo momento. E humildade contínua, que está em 1 Pedro 5:5. É você ser humilde com aquilo que é ensinado, é você ser humilde com as repreensões, com as exortações. É muito bom ser elogiado, mas também toda vez que vier uma repreensão, toda vez que vier alguma coisa de correção, nós temos que ter a humildade espiritual contínua de buscar mais. Não, realmente eu não tenho entendimento disso, eu não tenho entendimento daquilo. Buscar entender dentro das Escrituras e através da vida em comunhão com a igreja, o que se espera. Então, o resumo teológico que a gente faz da apostasia é esse. Ela é um abandono consciente, uma quebra de aliança, um esfriamento progressivo, um alerta escatológico e um chamado à perseverança. Então, são esses 5 itens que a gente fala que é a apostasia. Ela começa como um abandono consciente. Então, vários cristãos, novamente eu repito a palavra cristão, vários cristãos vão apostatar. Ela é uma quebra de aliança, ou seja, nada daquilo que Cristo fez para o apóstolo vale a pena. Ela é um esfriamento progressivo, novamente eu falo, ela é uma doença espiritual silenciosa. Ela não vem papufo, apostatia, não, ela é silenciosa.
E ela é um alerta escatológico. A Bíblia é muito bem clara. No fim dos tempos, muito apostatarão da fé. Então, no fim dos tempos, ela é um alerta escatológico, no fim dos tempos. E ela é o chamado à perseverança, aquilo que o pastor já havia falado para nós. Voltando a Pedro, e aí a gente entra realmente naquilo que é o assunto da escola, que são as leituras calvinistas e arminianas do que é apostasia, com base em quem? Em Pedro. A gente vai pegar o exemplo de Pedro e, paralelo a ele, de Judas, que a gente já apresentou aqui no início. A visão calvinista ela é baseada na doutrina da perseverança dos santos, que o pastor já ensinou. Então, ela é feita através de João Calvino, de Jonathan Edwards, e mais recentemente, não tão recentemente, né, Charles Spurgeon. A tese central dela é que... A tese central da visão calvinista sobre a apostasia é que os verdadeiramente regenerados não podem perder a salvação. Se cai, Deus restaura. Então essa é a tese central que o calvinismo tem dentro dessa perseverança do santo. Pastor, se tiver alguma coisa errada. Não, é isso que Calvino diz. Tá. E aí a fundamentação bíblica que Calvino buscou para fazer isso está lá em João 10, 28, 29, Filipenses 1:6, Romanos 8, 30, Lucas 22, 32. Por que eu trago tanto versículo bíblico e não cito eles? Para incitar em vocês a curiosidade de estar atrás, como faziam os jovens quando eu ministrava as escolas dominicais para os jovens. Porque se eu trazer também o versículo e começar a gente a falar do versículo, às vezes alguma coisa do versículo vai destoar do assunto principal, que é a apostasia. Então, Calvino ele buscou, nesses versículos, fomentar a sua tese sobre a apostasia. A interpretação sobre Pedro. Pedro caiu porque era humano. Pedro caiu porque ainda estava em processo de santificação. Né? Ainda estava em processo de santificação. Há uma oração específica por Pedro e João, eu gosto demais. E Jesus fala assim: Pedro, quando você se converter, eu já orei por você, mas quando você se converter, você vai fazer grandes coisas. E Pedro fez. Em Atos, eu acho que lá no 3 ou 4, Pedro, numa pregação dele, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Então, Pedro escreveu 1º e 2 Pedro. Pedro ajudou João Marcos a escrever o Evangelho de Marcos. Pedro fez tanta coisa dentro do cristianismo, do nosso cristianismo, que isso aí explica o porquê que Jesus tinha esse apego tão grande com Pedro. Ele realmente trabalhava na obra. Só que Pedro ele não apostatou. Por quê? Primeiro, ele era eleito. Segundo, como eu já falei, Cristo havia intercedido por ele, lá no Evangelho de João está escrito isso. E a sua fé foi preservada. Quando ele sai para chorar por ter negado a Cristo, ali é um exemplo do que a fé dele fez com ele. Ele foi chorar porque ele realmente sabia que estava errado. Ele não podia ter negado a Cristo. Mas ele negou e ele foi se arrepender. Então aqui em 1 João 2,19, Calvino explica que se alguém abandona definitivamente se por essa visão, ele nunca foi salvo de verdade. Entendeu? Então ele coloca que os verdadeiramente regenerados não perdem a salvação, só que ele também deixa um parênteses de que se alguém realmente aposta, é porque nunca foi salvo. Está lá em 1 João 2,19. E aí a gente também entra na visão arminiana, que é a possibilidade real de apostasia. Jacó Armínio e John Wesley são os principais representantes históricos dessa corrente. Qual que é a tese central? O crente pode, por livre decisão persistente, abandonar a fé e perder a salvação. Então, o Armínio ele escreve: crente pode, por livre decisão persistente. Então, você vai persistir em querer abandonar a sua fé. Amanhã eu não venho no culto. Hoje à noite eu não venho no culto. O Espírito Santo incomoda. Semana que vem, Vanessa, eu não vou para o culto. O Espírito Santo incomoda. E vai, até que a gente abandona a fé.
Aí a gente cai para aquela demagogia, para aquela hipocrisia de, eu creio em Deus, mas para mim tanto faz. Entendeu? Tem muitos desses espalhados no mundo. Eu creio em Deus, mas para mim ele lá é o chato. Então, já perdeu a salvação, já está apóstolo, já está endurecido. A visão arminiana, então, ela é fundamentada em Hebreus 3, do 4 ao 6, Hebreus 10, do 26 ao 29, 2 Pedro 2, do 20 ao 22 e Mateus 24, 13, que é o princípio das luzes. A interpretação sobre Pedro. Olha como duas correntes têm uma mesma situação, duas visões totalmente diferentes. Pedro poderia ter apostatado, mas ele respondeu à graça, ele se arrependeu e ele cooperou com a intercessão de Cristo. Então, quando a gente volta lá atrás sobre o que a gente tem que fazer para não apostatar e está lá escrito comunhão, é isso aqui, ele cooperou com a intercessão de Cristo. Às vezes a gente tem o desejo, sim, de apostatar, mas a gente está cercado de pessoas que às vezes nos oram, percebem, faz isso, e a gente deve colaborar. E a gente deve estar sensível a isso. Por isso que não há apostasia no caso de Pedro. Mesmo em Parmínio, Pedro não queria ter apostatado. Porque a graça de Cristo, ela foi suficiente. E por fim, já fechando para devolver para o pastor, esse quadro ele explica bem. Então, a pergunta é, Pedro poderia perder a salvação? Segundo Calvino, não. Segundo o arminianismo, sim. A queda de Pedro prova o quê? Segundo Calvino, perseverança soberana. Segundo Armínio, possibilidade real de queda. A perseverança depende de quem? Segundo Calvino, Deus. Segundo Armínio, cooperação, homem mais graça. Esse jeito tinha que ser maiúsculo porque a graça ela vem de Cristo. A apostasia é possível ao salvo? Segundo Calvino, não ao verdadeiro eleito. Segundo Armínio, sim, se houver rejeição persistente. Ou seja, aquilo que eu falei, uma promessa silenciosa com um processo silencioso. Conclusão, a apostasia ela é real, está certo, como uma advertência. Ela é grave como uma possibilidade para o cristão. Ela deve ser ensinada como ensino escatológico. Por quê? Porque ela é sinal de fim dos tempos. Quanto mais pessoas saírem da igreja apostatando da fé, mais perto estamos da volta de Cristo. Isso aí eu não digo sair daqui para ir para outra igreja. É apostatar da fé mesmo. Você falar de Jesus para a pessoa, você falar de igreja, a pessoa pular lá longe. Entendeu? Isso é apostasia. Não é a pessoa sair daqui para outra igreja, para outra denominação. Entendeu? A apostasia, ela não quer saber de Cristo. Ela não quer saber de nada relacionado à Bíblia. Entendeu? E ela é profundamente ligada à perseverança. Ela é um dos fatores da perseverança. E a Bíblia, ela nos convida a especular, mas também a vigiar. Né? A Bíblia, lá em 2 Coríntios, está escrito: examinai-vos a vós mesmos. Pastor Emerson. Bem. Vê se alguém tem, pastor. Alguém tem alguma dúvida? Aí eu fico preocupado. Bem, pastor. Tamanho da Bíblia dele, olha. Obrigado, Adão. Aleluia. Muito bem, irmãos. Esse quadro foi mostrado aí pra gente. Você vê que ele fechou. Ele mostra o seguinte, irmãos, aqui, olha, eu vou voltar aqui. Então nós temos duas maneiras de entender, né? Agora, eu quero que você chegue à sua conclusão. Eu não estou aqui para lhe dizer que cada um, irmãos, tem a experiência. Qual é a sua experiência com Deus a respeito disso? Fica o alerta, né? Fica o alerta de uma forma ou de Armínio ou mesmo do Calvino,
a possibilidade do crente enveredar por falsas doutrinas, por comportamentos que podem realmente, ou segundo que eu ouvi dizer, vocês nunca foi crente, né? Na verdade, irmãos, tem coisas que a gente vê assim entre nós, que a gente tem que dizer para a pessoa, não é que você tem que arrepender, você tem que converter. Na verdade, isso não é coisa nem de crente que caiu em pecado, isso é coisa de quem nunca foi convertido. Muito mais, irmãos, igual nós aqui, ó, que somos uma igreja de neto de crente, né? Acontece, foram criados, né? O meu caso, que outros foram pegos a laço no mundo, mas foram criados na igreja, aprendeu, é maior o risco, Os irmãos entendem que, por exemplo, a maioria das nossas igrejas americanas, aí você tem o culto, não tem nenhum visitante descrente, mas tem apelo. Para quem é o apelo? Os membros. Que geralmente são filhos, netos, bisnetos, criados na igreja. Então o apelo é para eles, que são membros da igreja, só falta converter. É membro da igreja, para ser salvo só falta converter, né? Muito bem, irmãos, onde nós podemos ir aqui, agora na nossa revista, né? Porque a nossa tulipa aqui, ela tem alguns assuntos que a gente tem que ver que pensam diferentemente. Aqui, vamos lembrar aqui, a questão aqui, ó, Calvino fala que a graça é irresistível. O Armin diz que o homem pode resistir à graça de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui, essa palavra aqui, ver se eu acho aqui uma palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui na Bíblia. Assim, com laços eu tinha... muito bem. Oséias 11, tem um versículo que chama a atenção, o Senhor diz assim, eu te atraí com corda humana, eu te atraí com laço de amor. Quem é que costuma mexer com laço aqui? Você já mexeu com laço, Antônio? Para quem mais já mexeu com laço aqui? Também tem lida com gado. Depois você laça o gado, qual a opção que ele tem? Depois você laça. Qual a opção que ele tem? Bom, eu fico pensando nessas coisas aqui. O senhor diz assim, ó, eu te trouxe, foi no laço. Eu nunca lacei, eu nunca mexi com gado, mas eu vejo os irmãos, eu vejo os rodeios, que negócio, tem até uns negócios de rodeio do laço, né? Tem a corda prova do laço. Oliveira, até agora jogou. Qual a opção que esse gado tem? O senhor está dizendo assim na Bíblia, eu te puxei. Escuta, cara, eu te lacei, eu te puxei e fui pro laço. Agora foi laço de amor. Né? Eu te atraí com corda. Como é que você atrai uma pessoa com corda, você lê? Como é que você atrai uma pessoa com corda, irmão? Como é que você faz? Se ela vem, como é que é, Alana? Para atrair uma pessoa com corda, tem que fazer o que com ela primeiro? Hein, cara? Tem que amarrar. Uma pessoa amarrada, qual é a reação dela? Então, moça, são coisas da Bíblia. Eu sou muito... Aquele irmão que estava aqui domingo passado, ele é o dono da livraria Rocha Eterna lá em Brasília. Ele ficou admirado com a escola dominical aqui. Eu vou falar uma coisa, irmãos, que ele falou que a gente não entende. Muitas das vezes nosso ensino bíblico ele é confessional. Eu ensino aquilo que a Igreja de Deus defende. Ele disse que viu aqui a gente ensinando Bíblia. O que a Bíblia diz? É assim, né? Então a gente ouviu essa questão de Armínio, a gente uma tendência muito arminiana. Mas é porque o pentecostalismo brasileiro, a gente ouviu aí durante décadas e décadas, quase que pitando Calvino igual um Satanás, né? Que diz que quem for salvo é salvo, pode viver em pecado de qualquer jeito. Mas a Bíblia tem umas comparações, né? Eu fui para eles como quem alivia o jugo sobre o estado, me inclinei para lhe dar de comer.
É assim que eu trato você. Bom, aí, irmão, a gente volta aqui nesse ponto de dúvida. Então, primeiro, a graça de Deus. O homem pode resistir? Não, eu não quero. Eu não te quero, Deus. Eu não sei, não. Eu conheço algumas pessoas que você dissesse assim, não quero, amigo, cuidado. Porque frente é... Não, né? Então, com Deus também. Mas aqui vem outra, irmão. A perseverança do santo, estão vendo? Eu acredito que o santo... Olha, Efésios, vamos ler aqui um texto, Efésios. Olha aqui um texto, vamos ler aqui Efésios. Ó, Efésios capítulo 1, diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A escolha, Romanos 11, fala de Esaú e Jacó. A mãe tinha os 2 gêmeos na barriga. Fala em Romanos 10 e 11. Aí, Deus resolve escolher Esaú. Esaú era muito pior do que Jacó. Jacó, se você for comparar, Jacó era bem pior do que Esaú. O nome Jacó significa enganado. Aí diz lá, o que foi que Deus viu para escolher? Não, viu não, ele resolveu que era esse. Não foi porque achou o quê? Ele quis. Mas então, agora, nos escolheu nele aqui, irmãos, é em Cristo, né? Nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Como é que escolheu em Cristo? Aqui, Armínio diz assim, Deus decidiu, antes da fundação do mundo, todo aquele que cresce em Cristo seria salvo. Mas Deus determinou quem aceitaria Cristo, aí que está. Calvino diz, Deus determinou, esse aqui vai aceitar, esse aqui não vai. Armínio diz, não, Deus deixou para o homem decidir. Bom, aí conversa com o pastor presbiteriano calvinista, ele me disse assim, simples, eu penso nessa palavra, verá, se Deus fosse depender de quem quisesse, você sabe quantos que ia ser salvo? Nenhum, tá. Mas assim, nos escolheu por quê, irmão? Para ser o quê? Santo e... Não, quem é escolhido? Eu fui escolhido. Nós somos eleitos. Ou em Cristo, somente. Ou que Deus escolheu o nome, mas foi eleito. Você está aqui porque você foi eleito. Porque Deus determinou. Vamos ficar com Arminio. Deus determinou que quem cresce em Jesus seria salvo. Mas Deus determinou que quem cresce em Jesus seria o quê? Santo e irrepreensível. Quem crê em Cristo será santo e irrepreensível. Então, irmão, a mesma coisa de Armínio. Eu creio em Cristo. Então tá, antes da fundação do mundo, Deus o Pai, diz aqui, Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, determinou que quem cresce em Cristo seria santo e irrepreensível. Eu creio em Cristo, você está sendo santo e irrepreensível? Não. Que eleição foi essa que Deus fez? Que Deus elegeu para ser santo. Em amor. E diz aqui, irmão, aqui, e nos predestinou para Ele. Deus o Pai nos predestinou para Cristo, para ser adotado, para louvor da sua glória, nos concedeu gratuito, nos qual temos a redenção, muito bem. Nele, digo, em Cristo, no qual fomos feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da vontade de quem? Bom, Deus, tudo que Deus faz é segundo a vontade de quem? Dele. Deus não tem aquela luta que nós temos, como Jesus, Senhor, é que seja feita a tua vontade. E Deus não faz essa oração. É feito segundo a tua vontade, não segundo a minha. Deus só tem a vontade dele, porque é a certa e etc. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão, em quem também a vista a palavra, muito bem. Aí, irmão, estou voltando aqui, nós temos que decidir essas coisas do ponto de vista, tem que conhecer, né? Outra coisa, irmão, é a expiação. Jesus morreu pelos predestinados para a salvação. Jesus morreu pela humanidade inteira. Essa pergunta que se faz. Eu acho que no fim das contas, eu vou tentar analisar aqui com vocês, entre Calvino e Armênio. Eu acho que, meu Deus, sumiu minhas coisas, tudo que eu tinha salvo aqui, ó. Oh, Jesus, acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Eu tinha tanta coisa salva aqui e agora não tem mais. Eu perdi aqui sobre Armínio, etc. Irmão, a questão é a seguinte. O que Jesus disse sobre a morte dele? O que Jesus disse sobre por que ele estava derramando o sangue dele? O que diz na ceia? A ceia está em Mateus quanto? Onde é que Jesus fala da ceia? Mateus quanto? Diácono, é 26? Deus dá a paz. Jesus diz, a ceia. Este é o meu sangue derramado em favor de quem, irmão? Não é a favor de todos? Todos e muitos têm diferença, irmãos? Todos. Todos os crentes, é diferente de muitos crentes. Todos os seres humanos e muitos seres humanos é a mesma coisa? Por favor, irmão, me diga se eu estou entendendo. É a mesma coisa, muito? Jesus disse que estava derramando sangue a favor de quem? Aqui? Muitos. Em algum lugar Jesus disse que estava derramando sangue. Eu só estou tentando falar isso aqui. Em Marcos, por exemplo, onde é que fala da ceia em Marcos? Em Marcos fala da ceia no 14. Páscoa. A situação da ceia. Em Marcos também diz que, conforme Brandão lembrou aqui, mas o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro. Na verdade é de Pedro. É que Pedro não escrevia, irmão. Pedro era trabalhador braçal, os dedos dele eram duros. Aí Jesus diz lá, segundo Pedro, este é o meu sangue derramado a favor de muitos. Lucas tem ceia? Este é o meu corpo oferecido por quem? Por quem, irmão? Quem são vós aqui? Quem é vós? Quem é vós? Meu sangue derramado por vós. Vós é quem? Nós. Quem? A igreja. A igreja. Em Atos. Vê se eu lembro aqui agora. Onde é que é o discurso de despedida de Paulo em Atos? É no capítulo 20? Despedida. Ressurreição de Deus, tipo... muito bem. Paulo diz assim, ó. A igreja de Deus, que ele comprou com seu sangue. Aqui está dizendo que quem foi que Jesus comprou com o sangue dele em Atos 28? Quem foi comprado com o sangue de Jesus?
Atos 20, 28, é quem? Hã? A humanidade toda, não é que está dizendo aqui? É quem, Antônio? A igreja. Então, irmãos, a ideia de Armínio, eu acho que no fim dá a mesma coisa. Assim, primeiro, vou fechar esse aqui, não preciso mais. Esse eu vou fechar. Primeiro, vamos ver se tem alguma diferença no fim. Tem alguma diferença. A morte de Jesus é suficiente para salvar a raça humana inteira se ela se arrepender ou não? É suficiente. Agora, ela é eficiente em quem? Sobre toda a raça humana? Aos que creem. Final das contas, a morte de Jesus salvou quem? Que crê. Qual a diferença? Calvino diz: Jesus morreu só pelos que creem. A Bíblia diz: Jesus morreu pela humanidade inteira, mas só vai salvar quem crê. Aí no fim das contas eu fico sem saber se tem alguma diferença ou se está falando 6 e meia dúzia, 12 e uma dúzia. Afinal de contas, a morte de Jesus é pelos muitos, é pela igreja e é eficiente para quem crê. Agora, irmão, o sangue de Jesus é eficiente para salvar quem crê. Então, voltando aqui, a questão de perda da salvação. Na lição passada, eu peço que você veja, a gente coloca o seguinte, né? Porque esse João 1 aqui, esse João quanto? Que é 1 de João, onde é que foi aqui? Foi 1 de João 5, 5 quanto? 1 de João 5, 1 de João, vem cá. Esse pecado para a morte aqui, 1 de João 5, 16, irmão, tem o seguinte, tem várias interpretações, ó. Há pecado para a morte. O catolicismo faz diferença entre pecado mortal e pecado venial. Vocês creem que eu vou falar disso? Pecado mortal. Pecado venial. Tem pecadinho. Tem pecadão. Irmão, o grau de pecado, Tiago, ele diz assim, irmão, ele faz uma comparação sobre a lei, a quebra da lei. A gente faz uma comparação hoje com quantos mandamentos são? 10? 10, né? 10. Você pega 10 dominó. Pecinho de dominó, pensa, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você derruba o primeiro, o que acontece com os outros? Cai junto. Tiago diz assim, irmão, porque tem gente que pensa assim, ó, Oliveira, eu tenho os pecados, sabe, Oliveira? Mas os meus não é igual aos seus, não. Os seus é horrível. O meu é pecado branco. Pecadinho. Sou cheio de pecadinho. Tiago diz assim, irmão. Se você quebra um artigo da lei, você quebrou todos. Não tem isso. Aí eu quebrei. Viu, irmão? Mas não foi esse que você quebrou, não. Eu quebrei, foi outro. Grave é esse seu. Tanto faz, então não tem esse negócio de pecado. Agora, pecado para a morte, então, alguns sabem, mas crente pecou e morreu. Mas não é assim. Tem que morreu espiritualmente. Mas a maioria diz que é pecado para morrer mesmo, na ceia. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já morreram, comiram. Pecado para a morte, para morrer. Eu já falei para vocês aqui, caso de irmãos nossos, que enveredou aí na imundícia do mundo, viveu muitos anos em pecado, voltou, chorando, arrependeu, estivemos lá, oramos com ele, chorou, arrependeu mesmo, não foi remorso, doença terminal, morreu. É disso aqui que fala. Morreu. A morte física. Tem crente, irmão,
Projeto de Deus, irmãos, é que quem honra pai e mãe para que vá bem na terra e faça o que mais? Tenha longa vida. Projeto de Deus é que você tenha longa vida. Que você veja, como diz no Salmos, os filhos dos teus filhos e a paz sobre Jerusalém. Mas o encurtamento de vida, o encurtamento de vida, é morrer. Brandão falou comigo aqui, vou pegar uma parada. Aí a gente fica olhando, meu Deus, não deixa morrer não. A Bíblia está dizendo que tem coisa que você não está fazendo. Não, Deus leva, Deus. É melhor levar. Eu tenho casos aqui, que alguns casos que a gente orou e tem disse, a gente devia não ter orado, porque pelo menos estava salvo. E agora que a gente orou, escapou da morte, e parece que fez, sabe o quê, Brandão? Agora virou uma apostasia. Não é deixar morrer? Então, irmão, muito cuidado com essa coisa de que todo mundo está doente, eu vou orar, e você vai levantar do leito, enfermidade, não vai morrer. Cuidado com isso. Isso não é consolar, não. Consolar uma pessoa doente não é dizer, não, creia que Deus não vai... Isso não é consolar, não. Muito isso é enganar. Como pastor, muitas vezes eu tive que preparar a pessoa para morrer. Dizer claro, já disse para mais de um. Ninguém conta, esconde. Você vai morrer, irmão. Você está morrendo, você está no fim. Aí chama as noras, reconcilia, chama os irmãos, reconcilia, faz uma ceia e morre. Eu sou a favor de falar para o crente. Não, irmão, está com câncer. Se falar, vai morrer mais depressa. Eu sou a favor, viu, Camila? É claro que você tem que ter palavras, tem que ter método, mas eu sou a favor do crente que vai morrer. Se não me chama lá, não. Se Deus fala para ele. Bom, irmão, prepare, irmão, você vai morrer. Então, irmãos, pecado para a morte. Irmão, ninguém quer morrer, não. Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer ir para o céu hoje? Tem aquela notícia, né? Não sabe aquele irmão que o outro morreu. Aí de noite ele sonhou com que tinha morrido. Rapaz, como é que é no céu? Lá é bom demais, rapaz. Deixa eu te contar. Lá tem jogo de futebol. É mesmo? É. Eu tenho duas notícias para te dar. Tem um jogão lá amanhã. É a notícia boa. E qual é a outra? Posso falar? Você está escalado. Quer jogar amanhã lá no céu? Não, ninguém quer. A gente quer viver. O salmista Davi, inclusive isso, irmão. Davi diz, Senhor, os mortos não te louvam. Eu não quero morrer. Porque eu quero falar do teu nome aqui na terra. Eu quero continuar vivo, não é porque eu tenho medo da morte. É porque eu quero que o Senhor me dê fôlego de vida, para que cada dia eu anuncie o teu nome e a tua palavra aqui nessa terra. Esse é o desejo, então, né, de viver. Muito bem. Então, irmão, voltando aqui na nossa lição, no nosso Filipa. Aí tem assim, irmão, a expiação, Jesus morreu por todos, morreu por muitos. De qualquer maneira, eu quero dizer o seguinte: o sangue de Jesus é poderoso para te salvar. E a graça de Deus, o que eu falo? Para mim, irmãos, eu tenho o Davi Dourado que estava aqui, eu tenho um monte de exemplo aí. Não veio andando, não, veio laçado. Vem cá. Não estou te chamando, eu estou te arrastando, né? Então fica para você decidir. Eu sou a favor de crer num Deus soberano, que pode. Eu já falei para vocês, minhas conversas com Deus. E não faça o que eu faço, não faça isso em casa. Né? Já falei, o Senhor tem certeza que consegue me salvar, Jesus? O Senhor não está enganado, não? Tem certeza? Tem. Então, se o Senhor tem certeza, aleluia. Então, se o Senhor tem certeza, aleluia. Né? Não é que eu vivo em pecado, que eu vivo blasfemando, mas eu me conheço e só mesmo a capacidade. Então creia. Eu sou a favor, irmão, do crente ter ousadia na salvação. Ousadia. Agora, posição. Perseverança. O que é perseverar, irmão? É continuar. Continuar. Perseverar é continuar. Continuar. E creio que o pacote da salvação inclui a perseverança. Aí veio aqui, irmãos, conforme acho que eu fechei aqui, né? A coisa aqui, ó. Aqui nas palavras
nas palavras aqui do irmão, perseverança. Aqui ele colocou aqui, irmão, que Pedro cooperou. É onde a gente diz assim, irmão, a diferença entre Calvino e Armínio é que você não precisa cooperar. A soberania de Deus é tão grande que ele te leva. Aí a gente concorda com Armínio, tem que cooperar. Eu não estou aqui, eu tirei a declaração de fé, a nossa declaração de fé, ela fala em santificação. Santificação é um processo, santifica-se, santifica-te. Aí ele colocou as coisas aqui, irmão, necessário. Ó, o que é que a gente pode cooperar? Ó, quem pode cooperar? Vou pegar um pouco do seu estudo aqui, viu, irmão? Voltando atrás aqui, irmão, ó. Aí vem aqui, irmão. Primeiro, você tem que permanecer na palavra. Não existe crente sem palavra. E palavra, irmão, aqui está gravando ainda, será? Oh, beleza, está gravando. Palavra. Não existe crente sem palavra. Você tem que ter uma agenda de palavra. Aí vem aquela pergunta de novo. Hoje é dia 22 de fevereiro. Você já leu quantos livros da Bíblia esse ano? E para quem prega e ensina, irmão, tem aquele negócio que a pessoa só lê a Bíblia quando vai preparar um sermão. Ô irmão, vem dar um estudo para a igreja, eu vou ter que ler a Bíblia. Bíblia não é para ser lida para preparar estudo, para preparar a palavra sobre a apostasia. Bíblia alimenta, come ela. Tanto que tem um grupo de estudo aqui, de segunda? Todo dia? Segunda. Mas só para ler a Bíblia, só para ler, não tem interpretação de teologia, só para comer. Segundo, diz ele aqui, irmão, ó, vida de oração. Ah, não posso cooperar? Pode. Se você vive na palavra, você tem uma vida de oração. O que é vida de oração? Constante. O que é uma coisa constante, irmão? O que é uma coisa constante? Pegando aqui o estudo do Brandão, que ele demorou muito tempo para fazer isso. O que é uma coisa constante? O que é uma coisa inconstante? Por favor, me ajude. Inconstante é de vez em quando. De vez em quando. Constante é permanente. A Bíblia tem a palavra disciplina, que e compara o crente com um atleta. Um atleta. Vou usar aqui um exemplo. Estou até aqui, né? Sexta-feira, a Dani voltou para fazer 100 tríceps, 100 bíceps e 200 panturrilhas. Imagina como é que eu estou, viu, Luiz? Mas, irmão, você exercitar, claro, se exercitar uma vez por mês é melhor que não. Mas que diferença faz, Júnior? Se exercitar uma vez faz uma diferença? Faz uma diferença, irmão? Para quem precisa, eu faço por necessidade, né? Desgaste muscular, etc. Faz 3 vezes por semana. Tem gente que faz 6 dias por semana. Vou dizer o nome aqui, mas faz pilates, faz academia, ainda faz HIIT. Eita! Dá resultado? Então eu converso com a minha instrutora lá, irmã Dani. Olha, Vera, tem gente que faz 1 vez por semana. É melhor do que nada. Só que eu, como instrutora, para me oferecer para essa pessoa que aqui comigo ela vai ter um resultado, 1 vez por semana eu quase não posso oferecer. Olha, se você vai recuperar isso. É oração, a oração é constante, é disciplina, todo dia. É doendo, é sem doer, porque tem dia que dói, no outro dia não tem, Marluí. Ali, minha colega. Mas eu estou aqui não aguentando, não dá. Mas continua. Então, bom, a oração, depois disso aqui, ó. Né? Tá. Comunhão com a igreja. Irmãos, aqui comunhão com a igreja não é com a denominação igreja de Deus. Aqui a denominação é a igreja de Deus, que tem que ter uma denominação, mas aqui é uma igreja que segue a Bíblia. E a gente tenta o mais possível não ser tão confessional. Não é só seguir porque a igreja de Deus ensina. É seguir porque fomos convencidos que a Bíblia diz isso.
Né? Então, irmão, essa cooperação, vigilância. Vigilância. O contrário de vigilância, irmão, é outra palavra, vigilância, seja sóbrio. Ó, por isso que diz aqui em Efésios, bom, vigilância. Efésios diz assim, Efésios assim, onde é que diz aqui em Efésios? Para ter cuidado com o vinho. É onde? É 5? Irmãos, outra que eu achei aqui, muito bem. Diz aqui, irmão, quando compara a morte de Jesus. A Bíblia compara Jesus e a igreja com marido e mulher. Cuidado aí, marido. Diz assim, ó. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Cristo porque o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo é o Salvador. Marido, nós falamos também, Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, se entregou por quem? Bom, eu não tenho dúvida que a Bíblia declara que pela igreja Jesus se entregou. Mas ele entregou pela humanidade inteira, mas ele estava vendo quem? E me via redimido com seu sangue. E como é que é? E nos via. A gente canta que Jesus na cruz via os redimidos, né? Para que a santificasse, irmão, Jesus se entregou para santificar. Jesus não entregou para você viver. Jesus se entregou para você ser santo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, sem nada, santa e sem defeito. Isso aqui é salvação. Dizer que a salvação é para deixar um bando de crentes lutando, cheio de pecado. Mas que salvação é essa? Eu não acredito nessa salvação, não. Eu falo, não, o sangue de Jesus não é suquinho de uva, de pozinho, não. É sangue de Jesus. Tem poder. O sangue de Jesus foi aplicado na minha vida. Esse sangue me torna santo. Sem defeito, não pode, é exagero, sem defeito. Tá. Assim os maridos devem amar a sua mulher, e Cristo também, porque sou membro. Porque o homem deixará. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Muito bem. Aí, irmãos, onde é que fala de Efésios aqui do. Acho que é no 4, né? Esse 4, esse 5? 5 quanto? 5, não, irmãos, aqui, embriagar. Aqui fala com vinho, mas embriagar. A gente coloca aqui tudo quanto é droga. Porque a outra palavra que diz que seja sóbrio, que é o mesmo que a gente está usando aqui a palavra, que a gente estava usando antes aqui, como é que é? Está vendo aqui cadê o estudo aqui do Brandão? Irmão, vigilante, sóbrio, quer dizer, acordado. Por que uma pessoa que usa essas substâncias não pode dirigir carro, moto? Porque ele não está acordado, ele está meio grosso. Aí ele fala, a Bíblia não fala de maconha, a Bíblia fala de ficar bêbado, ficar não sóbrio. Todas as drogas lícitas. Bom, eu acredito que a pinga é pior do que a maconha, que eu conheço as duas. Pinga é pior do que a maconha. Mas todas as duas tira a pessoa do sério, do sóbrio, do sério. Tem uma ilustração que todas as drogas é como você cortar os freios morais. Você sóbrio, você tem capacidade de pisar no freio e dizer, não quero isso não. Sem sobriedade, ou da maconha, ou outra coisa, você não consegue dizer não. Tudo que vier eu quero. E toca o que aparecer. Depois é se arrepender lá atrás da graça.
Então, irmão, vigilante, né? Então, resumindo, irmão, e humildade? Bom, a Bíblia diz que humildade, presta atenção, Deus resiste o soberbo. Soberbo, humilde, não é aquela pessoa que admite que eu preciso da ajuda de Deus. O soberbo, eu não preciso de Deus. Eu não preciso de igreja. Soberbo. Eu não preciso de orar. Eu não preciso. Esse sujeito é soberbo. Eu não preciso. O humilde diz: eu sou pobre, necessitado. Eu preciso de Bíblia. Eu preciso de oração. Eu preciso de igreja. Eu preciso vigiar. Então, irmãos, a possibilidade de a gente contribuir com Deus. Tem. Porque Apocalipse diz assim, ó. Apocalipse. Lá no finzinho, né, no último capítulo. Diz assim, deixa eu ver. O santo continue justo, fazendo isso. Já vi a Bíblia mandar a pessoa praticar injustiça? Aqui, ó. Continue justo. Continue o imundo. Irmãos, engraçado que a palavra, contrário da palavra santidade, é imundícia. Davi diz assim: me tirou a palavra de uma latrina. Sabe aquelas latrinas de madeira que a gente tinha antigamente, não tinha descarga? Aí você vai lá usar aquela latrina, o fogo cai e você cai lá dentro. Eu acho que não tem perfume no mundo que arranca mais. O pecado é comparado, você está dentro, nadando, mexendo numa latrina de fezes. O justo, o santo, irmão, é possível santificar mais ainda? É. Agora, qual é a vantagem? A vantagem é uma vida de vitória, é uma vida em comunhão com Deus. E quando eu falo de vitória, eu não estou falando de progresso mundano. A vitória é o quê? É trocar de carro? É comprar mais 10 apartamentos? Não estou falando disso, não. Estou falando de ser um ser vitorioso em Cristo. Então, isso daí é a diferença. Agora, salvo é. Mas é que eu digo, você é salvo para entrar no céu e viver uma vida de miséria, de derrota, morar numa latrina aqui na terra. Eu não quero uma coisa dessa. Terminou, meu salário foi, acabou. Amém? É o que eu podia falar, irmãos. Aleluia! Aleluia! Aí nós vamos passar, eu não coloquei aqui, não dá tempo mais. Na lição, cadê a lição? A próxima lição nossa é essa aqui, ó. Já vimos tudo aqui. É sobre os dons espirituais. Cremos no batismo com o Espírito Santo. Cremos em falar em línguas como sinal do batismo com o Espírito Santo. Cremos que os dons espirituais da Igreja Apostólica estão continuando hoje. Vai ser a lição 11. Deus permitir, a gente volta. Domingo que vem é o pastor, não é? Da escola? Domingo que vem não é? Ô casal, aí, como é que é, casais? Domingo que vem o pastor e a pastora vão falar na escola, não vão? Hã? Mariana, a escola é deles. Casais, a escola é deles. Todo domingo que vem o Bruno Mariana e a sua esposa vão estar ministrando, acho que é sobre missões. Algum aviso? Vai ter lanchinho depois do culto hoje? Não, ô dó. Muito bem, terminamos, irmão. É o seguinte, na verdade, como eu disse para vocês, sobre esse assunto para pesquisa, tem livro que esse tempo aqui não cabe. A gente deu uma pincelada, você continue como Brandão, pesquisa, vai, e chega à conclusão que você chegar. Agora, seja você de um jeito ou de outro, creia que o sangue de Jesus tem poder de perdoar teus pecados e te botar no céu. Creia nisso. Não apostate. Não blasfeme contra o Espírito Santo. E não pega e pecado para a morte foi lá na ceia. Isso aí é complicado. É assim que está querendo dizer muito bem. Te matar. Ai, não, fala assim do Deus que mata. Eu conheço o Deus que mata.
Aí, eu conheço um Deus que salva, que cura, que tira. Eu conheço um Deus que põe no hospital e mata, lá dentro do hospital, para criar vergonha, deixar de ser crente sem vergonha. Conheço esse Deus, cuidado com ele. É o mesmo que cura, é o mesmo que volta, é o mesmo que mata. Mas ele quer que você viva. Eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe a vida. Se você escolher a vida, eu te dou a morte. Para mim não tem dificuldade nenhuma. Escolha a vida. Amém? Deus quer que você tenha vida, crie seus filhos, seus netos, seus netos. Deus quer. Mas se você não quer, problema seu. Terminamos orando com o pastor Antônio. Ele não, nem sempre ele pode estar aqui com a gente. Nós estamos aqui, essa é a igreja, né? Aqui está o pastor Antônio de novo. Ele vai orar novamente. Por favor, pastor Antônio. Terminamos. Aleluia.